um ritmo de um webinar por mês, desde outubro do ano passado, para, no fundo, termos uma oportunidade de podermos continuar a ter o turismo acessível em cima da mesa, na nossa agenda, e também uma oportunidade para podermos partilhar boas práticas, projetos inspiradores. Temos optado por selecionar projetos que foram financiados pela linha de apoio ao turismo acessível do Turismo de Portugal, e à medida que vão estando concluídos e com as suas soluções de acessibilidade implementadas, vamos, enfim, ajudando a que tenham visibilidade e possam ser inspiradores para outros projetos, para outros promotores, sejam eles públicos ou privados. Neste modelo de webinar temos também tido sempre a intervenção de um orador internacional e de um orador especialista nacional. Para o dia de hoje, temos previsto uma participação do Martin Eng, que é, enfim, um especialista, enfim, na acessibilidade, que tem, enfim, experiência de trabalhar com o Lonely Planet, que tem, enfim, muita experiência de trabalho com a administração. Acontece que ele está na Austrália e, enfim, e é os dilemas de fazermos os webinars. O Martin Eng mandou-nos um vídeo com a sua apresentação, porque é, enfim, atendendo ao fuso horário, é incompatível estar diretamente connosco. Contudo, não conseguimos partilhar o vídeo convosco hoje. E, enfim, apresentamos as nossas desculpas por isso, mas vamos já no final do webinar colocá-lo disponível no nosso portal do Turismo de Portugal, na página dedicada ao All for All, para que possam ouvir a intervenção do Martin Eng, que são cerca de 15 minutos, onde ele partilha connosco, enfim, a sua experiência e os desafios dos destinos acessíveis. E, portanto, enfim, lamentamos este imprevisto, mas, como digo, a intervenção do Martin Eng ficará disponível no nosso site e avançaremos então com o alinhamento que estava previsto, nomeadamente com a apresentação dos casos de sucesso, das boas práticas, projetos financiados pela linha de turismo acessível do Turismo de Portugal. E temos 3 projetos para partilhar convosco. 2 projetos de natureza privada e um projeto de natureza pública. Começamos com o Hugo Pires, uma agência de viagens dedicada ao turismo acessível, as léguas mágicas, viagens acessíveis para todos. Um desafio relativamente recente, em que este apoio financeiro do Turismo Portugal, enfim, foi também uma alavanca para, enfim, para consolidar este negócio. E, enfim, é com muito gosto que daria a palavra ao Hugo Pires para partilhar a sua experiência, a experiência desta jovem agência de viagens dedicada ao turismo acessível. Hugo, dou-lhe a palavra. Olá, muito bom dia. Gostaria desde já de agradecer o convite para estar presente no webinar e passava então à minha apresentação. Vocês não conseguem ouvir o que eu estou a ouvir, pois não? Conseguem sim, por isso tem que desligar o som, por favor. Pois, é que eu estou com dificuldade em incluir os nossos alunos. Somos da Escola Secundária de Caneças, sou eu que estou aqui, mas estou com o meu colega do outro lado e estou com os 2 times ao mesmo tempo a funcionar. Então, mas agradecia que desligasse o som, por favor. Com certeza.
Muito obrigado. Obrigada. Hugo, tem que escolher a apresentação. Sim, sim. Que não é este ecrã. Então é melhor descompartilhar e voltar a partilhar a imagem, o PowerPoint. Tem que escolher o PowerPoint. Está a conseguir? Está difícil. É que eu tenho 3 computadores ligados. Pois, mas isso é que baralha um bocadinho. Tem que acertar no respectivo. Enquanto o Hugo tenta, enfim, nós fizemos o teste previamente, portanto o Hugo vai conseguir. Helena, queres dar uma nota só para também irmos partilhando informação útil sobre o curso dedicado ao turismo acessível que está a decorrer na Academia Digital do Turismo de Portugal? Ok, sim senhora. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença. Dar-vos também conta daquilo que o Turismo de Portugal já tem vindo a desenvolver em termos de formação. Nós iniciámos no dia 7 de janeiro a primeira sessão de formação executiva online sobre turismo acessível, que registou uma elevada procura. Essa formação tem cerca de 10 módulos e termina com a realização de um webinar específico com boas práticas de turismo acessível para dar a conhecer exatamente aos formandos. Os vários módulos passam só um bocadinho, peço desculpa. Pela apresentação do conceito do turismo acessível e também depois conta com a apresentação das experiências de pessoas com algum tipo de limitação enquanto turistas. E tem sido realmente um êxito porque esse depoimento de pessoas que vivem na pele as dificuldades, tanto as barreiras físicas como as barreiras atitudinais, realmente é um despertar para esta temática da acessibilidade e também provoca uma grande alteração no modo de pensar. Vem também desconstruir alguns mitos relacionados com a deficiência e realmente o feedback que temos tido dos formandos tem sido realmente muito, muito positivo. Tanto é que foi realizado no passado dia 11 de fevereiro o webinar de fecho dessa primeira sessão e logo no dia 18 começámos com a segunda edição da formação, porque lá está, a procura tem sido bastante significativa e as pessoas estão mesmo desejosas de ouvir falar sobre este tema. Esta segunda edição, como referi, começou no dia 18 e vai terminar no dia 25 de março também com a realização do webinar de fecho, onde também vão ser apresentadas várias boas práticas. Por isso, e tendo em conta exatamente essa procura, já está a ser pensada, ainda não existem datas, mas está a ser pensada também uma terceira edição desta ação de formação. E pronto, e para vos sinalizar realmente esta aposta das escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, que para além de terem também o módulo de turismo acessível em todos os cursos, também apostam nestas ações de formação online, que é agora a nossa realidade, exatamente para falar sobre o tema e promover o turismo acessível em Portugal.
Bem, penso que a apresentação do Pires já Sim, está. senhor. Sim, sim, Já sim. está. Muito obrigada, Então, Helena. Hugo, faz favor. Um dia, tal como foi referido, somos uma agência de viagens de turismo acessível. Abrimos em 2012 e fizemos concorremos ao apoio do turismo acessível em 2017. Em 2018 foi aprovado e foi aprovado. Em maio de 2018 foi finalizado e desde então temos estado a trabalhar essencialmente com parcerias aqui no Alentejo. Temos como principal parceria a Amieira Marina, que aparece aqui, e neste momento estamos... Pronto, e depois veio 2019, foi um ano bom, pronto, e depois 2020 é como toda a gente sabe, né? Aguardamos por dias melhores. E pronto, é isto. Foi a aquisição desta carrinha para mobilidade reduzida, tem capacidade para transportar uma cadeira de rodas, e também um site, também foi apoiado pelo Turismo de Portugal, que também é para pessoas com necessidades especiais e, nomeadamente, invisuais. Temos o site, mas eu não vou conseguir partilhar aqui o site. Ele está aqui, mas da maneira que isto está, se eu vou pôr o site, não sei se a Helena consegue. Sim, acho que não vale a pena, para não quebrarmos o ritmo, Hugo. Queria só perguntar-lhe da vossa experiência, que ainda é recente. Muito. Portanto, o vosso foco é sobretudo a região do Alentejo. Tem trabalhado o mercado nacional e também internacional ou sobretudo turistas nacionais? Como é que é o vosso posicionamento? Não, nós trabalhamos o turismo nacional e internacional, mas, como lhe disse, a nossa maior parceria neste momento é com a Amieira Marina e eles trabalham só turismo internacional. Ok. Tem sido Muito bem. Enfim, partindo do princípio que o futuro vai ser mais risonho, vamos conseguir retomar a atividade turística. Enfim, desejamos nós ainda um pouco este ano, mas sobretudo para o ano e anos seguintes. Quais são as vossas perspectivas de crescimento? Querem ir para além do Alentejo ou vão continuar a focar-se nesse território? Ou querem eventualmente alargar os parceiros na região? Não, nós queremos alargar os parceiros na região e fora da região, porque o Alentejo ainda é muito reduzido em termos de oferta acessível. Nós tínhamos uma expectativa, mas não tem sido, não tem acompanhado a nossa expectativa, mas esperamos que num futuro próximo as coisas mudem. Não é? Até porque todos os estudos que fizemos antes de submeter o projeto diziam-nos que o turismo acessível era bastante... Nos outros países era um nicho de mercado muito, muito grande. Mas agora, quando começámos, foi difícil, pronto, como todos os projetos que iniciam. que se iniciam, mas é um caminho. Pronto. Neste momento temos a Amieira Marina e esperamos vir a ter muitos mais. Muito bem. Temos uma parceria com Fátima também, que é o Hotel Marianos, que neste momento penso que é o único 100% acessível. E pronto, neste momento estamos assim.
Muito bem. Então, eu deixava também aqui o repto, por um lado, do lado do Turismo Portugal, podermos ajudá-lo, enfim, na identificação de potenciais parceiros para poder, enfim, contactar e juntar ao vosso portfólio, digamos assim, quer na área da hotelaria ou da animação ou outros parceiros de agências de viagem. E também dar nota que poderia ser interessante o contacto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que tem previsto um projeto de sensibilização das empresas no âmbito do turismo acessível e, enfim, onde as léguas mágicas podem ser também, digamos, um parceiro para estimular outros a posicionarem-se neste mercado do turismo acessível. Enfim, e na sequência deste webinar e dos participantes, eventualmente poderemos ter aqui alguns potenciais parceiros para as léguas mágicas. Obrigado, Hugo, pela partilha, por este caminho que, enfim, que teria sido eventualmente mais fácil se não tivéssemos, enfim, uma pandemia pelo meio, mas que, enfim, mas que julgamos que faz todo o sentido continuarmos a trabalhar e da parte do Turismo Portugal, como digo, todo o nosso interesse em ajudá-lo na identificação de outros parceiros para poder alargar o seu âmbito de negócio. Muito obrigado, Hugo. Obrigado. Obrigado eu, e desde já agradeço o convite e mais uma vez todo o apoio do Turismo de Portugal. Obrigado. Muito bem, também, enfim, faz parte darmos visibilidade aos projetos, quer os mais maduros, quer os que estão em crescimento. Muito obrigado. E passamos ao nosso segundo caso de boas práticas. Vamos até a Lausanne. Temos connosco a Fátima Ramos, do Hotel Serra da Lausanne, que desenvolveu também um projeto de incremento das acessibilidades no Parque Biológico da Serra da Lausanne, onde se encontra o hotel. Pedi ao Hugo para descompartilhar a sua tela. E para podermos, enfim, ouvir a experiência da Fátima. Bom dia, Fátima. Bom dia. Sim. Espero que estejam todos bem. Um bom dia a todos. Começo por agradecer ao Turismo Portugal esta oportunidade, a oportunidade de darmos a conhecer o nosso projeto e também os nossos projetos. Vou fazer uma pequena projeção, espero que corra bem. Em relação a essa apresentação, dizer que ela começará por fazer um contexto sobre aquilo que somos e onde nos inserimos, para depois fazer com mais algum detalhe a apresentação do próprio projeto. Eu vou tentar então partilhar. Temos que esperar que o Hugo descompartilhe. Está bem, Hugo? Esperamos que não leve tanto tempo. Vamos lá. Os webinars são mais fáceis de organizar, não tem coffee break nem nada dessas coisas, mas, enfim, mas as tecnologias têm destas coisas. Ainda não. E agora? Ainda não. Ainda cá está. Ainda cá está. André. Já está. Ok. Obrigado. Muito bem. Sim, senhores. Fátima. Pronto, então bom dia a todos. Portanto, como disse, agradeço ao Turismo Portugal esta oportunidade de nos dar a conhecer. O Hotel Parque Serra da Lausanne pertence, o Parque Biológico, a uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição que trabalha muito com pessoas com deficiência e com os mais variados problemas. Eu vou então tentar apresentar.
como era no fim. Tinha só de ter aberto para poder pôr ali. Hã? Tinha de ter o documento. Ele não está aberto. Tenho de o abrir. Já devia estar aberto no meu trabalho. Mas eu já estava ontem. Não, não. Não estava aí. Não é este. Não é este. Deixa-me para este. Não tiver isso. Não é Será este que eles estão a ver? Agora minimize para ver o que é que eu Está tenho. quase, Fátima? Minimize. Sim, não sei se está. Ainda não? Deixa eu ver se ele agora aparece. Até ontem estava aqui, também não sei. Eu estava aqui ontem. Não está. Partilhar, olha aqui, Já partilhar. tenta, Luís. Helena, tu também tens esta apresentação, não é? Se a Fátima não conseguir, Sim, nós sim. avançamos. Olha, é preferível a Helena então partilhar se ela conseguir, está bem? Muito bem. Ok. Então vamos ao plano B, que estava previsto. A Helena compartilha e a Fátima E eu vou falar. vai dando as indicações. Muito bem. Já está. Fátima, pode começar. Só que eu não estou a ver isto bem. Está a ver o ecrã? Não, não estou a ver bem. No Teams, vê o ecrã bem, como nós estamos a ver. Eu vejo só um bocadinho. Então é porque não está no Teams. Estou no tinto. Tem que clicar em cima do quadradinho da foto e vai trocar a sua imagem para o PowerPoint. Não está. Obrigada pela ajuda. Não estou a conseguir. Não faz mal, vá passando que eu faço na mesma. Vá. Pode. Fundação. Pronto, isto é, como eu comecei por dizer, estes projetos pertencem a uma instituição sem fins lucrativos, que é a Fundação ADFT. Esta instituição é uma instituição de solidariedade social, de interesse público, que, para não depender apenas das receitas e dos contratos com o Estado, procurou lançar pequenos projetos noutros setores, nomeadamente no setor agrícola e também na parte da educação e na parte do turismo, sempre preservando valores humanistas, portanto, nesse trabalho que faz. Na Fundação vivem cerca de 400 pessoas e a instituição faz o seguinte: apoia, por um lado, mulheres grávidas ou com filhos vítimas de maus tratos, crianças que são encaminhadas pelos tribunais e, portanto, têm problemas familiares, que é um lar de infância e juventude, também jovens adultos com deficiência ou doença mental e também idosos em fins de vida, sem abrigo e pessoas, portanto, com os mais variados problemas. É um exemplo a nível nacional de inclusão. E porquê? Porque esta instituição não se limita a apoiar pessoas. Esta instituição, sempre que possível, tenta trabalhar com, isto é, nas pessoas que lhe chegam, algumas pessoas que tiveram, por exemplo, acidentes de viação, acidentes a nadar, vários tipos de problemas, ou que nasceram com alguns dos problemas, tenta-se diagnosticar aquilo que são os talentos dessas mesmas pessoas. E, em função desses talentos, tentar arranjar trabalho e ocupações para essas pessoas, como disse. Tem cerca de 43% dos colaboradores têm deficiência ou doença crónica e 18% são do quadro.
alguns a desempenharem funções de topo, por exemplo, na parte do aprovisionamento, da parte, sei lá, da gestão, da parte da gestão de projetos, ou seja, temos pessoas que têm apenas atividades ocupacionais, mas existem outras pessoas que têm um trabalho de grande complexidade e responsabilidade. Isto para pegar um bocadinho naquilo que disse há bocadinho a Helena. Esta experiência com este tipo de pessoas e com as suas necessidades ajudou-nos a que, quando delineámos outros projetos, nomeadamente no setor do turismo, beber essa sabedoria e beber essas dificuldades que essas pessoas têm. E aí vamos para o que é aquilo que é o turismo com propósito. O turismo com propósito inclui vários projetos, nomeadamente o Hotel Parque Serra da Lousã, o Conímbriga Hotel do Paço, o Restaurante Museu da Chanfana e um projeto que nós denominamos que é o Trivium, que inclui o quê? O Parque Biológico da Serra da Lousã, o Espaço da Mente e o Templo Ecuménico. No fundo, porquê é que se chama turismo com propósito? Porque, dado que, no fundo, o dono destas empresas, ou o dono do Hotel Parque Serra da Lousã, o dono do Conímbriga Hotel do Paço, é a instituição, significa que se estes projetos tiverem resultados positivos, esses resultados não são distribuídos por outros privados, esses resultados vão, de alguma maneira, ajudar nos projetos sociais da própria instituição. É por isso que denominamos turismo com propósito. Uma breve apresentação do promotor da candidatura, que é o Hotel Parque Serra da Lousã. É um hotel relativamente pequeno, com 40 quartos, mas que, como foi concebido de raiz, ele próprio já teve duas preocupações, foi tentar ser o mais acessível possível. E por isso temos no resto de chão 9 quartos, todos adaptados, para pessoas com mobilidade reduzida, e temos também muita informação em braille. O próprio está-me a faltar um nome, o próprio guião que está no quarto, com todas as referências e explicações, quer sobre o hotel, quer sobre a envolvente, está escrito em braille. Portanto, existiu essa preocupação desde o início. É um hotel muito vocacionado para as famílias. E porquê? Especialmente com crianças, porque está juntinho do Parque Biológico da Serra da Lousã. Também está muito perto da aldeia de Xisto do Gondramás. E aqui, em relação ao Gondramás, dizer-vos que foi provavelmente uma das primeiras aldeias de xisto, em parceria com a Xistur, que teve um percurso acessível também nessa própria aldeia. Portanto, também é uma particularidade. Essa aldeia dista do hotel cerca de 6 km. Depois falarmos um bocadinho então do que é o projeto Trivium. O projeto Trivium inclui o Parque Biológico da Serra da Lousã, estão ali a ver uma imagem das lontras, inclui também o Templo Ecuménico Universalista e o Espaço da Mente. Sempre com esta filosofia, por um lado, uma grande paixão pela natureza, a questão do turismo, a questão dos valores e a questão da inclusão. No caso do Parque Biológico da Serra da Lousã, ele tem vários objetivos. O primeiro, claro que é a defesa do ambiente e a paixão pela natureza. Depois tem o objetivo que é tentarmos ser a maior mostra da nossa fauna selvagem de Portugal. Mas tem por trás o grande objetivo que é a criação de emprego e atividades ocupacionais para as pessoas vítimas de exclusão, desempregados de longa duração e pessoas com deficiência. Cerca de 90% dos colaboradores do parque são pessoas com problemas. Dizemos que este parque desenvolve-se basicamente em duas áreas. Uma área que é a área dos animais selvagens, onde nós podemos encontrar diversas espécies de mamíferos num habitat muito similar ao habitat natural. Isto é, temos desde os ursos, aos veados, javalis, os linces, a raposa, portanto, uma série de animais, isto é, temos 46 espécies representadas no parque, mas sempre nesta filosofia, animais que habitam ou habitar no nosso território, porque o habitat é muito similar ao habitat natural, estes animais vão se reproduzindo. Por exemplo, nós já tivemos
ursos que nasceram no parque e que, entretanto, foram encaminhados para a Espanha. Isto significa que eles se sentem bem. No caso dos lobos, temos muitos lobos, muita reprodução dos lobos e, portanto, de outro tipo de animais. Também tenho uma amostra de flora e aqui também uma questão importante. No que toca às aves de rapina, e se as pessoas visitarem o parque vão-se aperceber, no caso das aves de rapina, elas têm pequenas doenças, isto é, são aves que estão ali no centro de recuperação. Existe um protocolo com o ICN, são aves que alguém, ou porque alguém lhes fez mal, ou porque se magoaram, elas vêm para ali, se são recuperadas, ótimo, são libertadas, se não são recuperadas, então elas ficam connosco no parque. Depois temos uma outra área, que é a área dos animais domésticos, e que funciona como quê? Também, no fundo, é uma quinta pedagógica, onde temos as raças mais tradicionais da agropastorícia, isto é, os diferentes tipos de vacas de Portugal, de bois, de porcos, sei lá, de aves, portanto, e essa zona tem também um centro hípico. Esta quinta pedagógica e o centro hípico foram projetos iniciais do parque. Aqui portanto, ainda antes da parte selvagem. Aqui uma questão importante. O parque começou em 2009, mas esta parte já existia em 2004. Então, por exemplo, no centro hípico, na nossa região, fomos o primeiro a ter equitação adaptada. E na sequência disso, um dos monitores da equitação, que é o Carlos, também, que é uma pessoa com um problema de deficiência, em 2004, foi a primeira vez que nós estivemos nos Paralímpicos em Atenas, com equitação, e foi um cavaleiro aqui do parque. Claro que nos anos seguintes, pessoas com mais dinheiro e com outros recursos foram representar Portugal, mas a primeira vez que estivemos nos Paralímpicos foi com este cavaleiro e, portanto, na equitação adaptada. Tem também várias artes e ofícios tradicionais, fumeiro, cajaria e um labirinto de árvores de fruto. Agora, falando propriamente do projeto Trivium, o Parque Biológico representa, no fundo, a igualdade de todos os seres vivos. Isto é, nós somos iguais aos animais que andam no parque. Com uma diferença, a nossa vida, em termos de vida, é igual. Só que depois, graças à nossa mente e à liberdade, nós fomos inovando e fomos evoluindo. E aqui temos o Espaço da Mente. O que é o Espaço da Mente? É, no fundo, um museu etnográfico, mas que sempre muito dedicado à liberdade, é o centro do Ecomuseu e reflete sobre a evolução do homem. Demonstramos que nós fomos evoluindo sempre, porque a nossa mente e a liberdade nos permitiu inventar e evoluir. E, portanto, associado a isso, vamos tendo desde a liberdade de expressão, a liberdade de circulação, juntando sempre e mostrando equipamentos, tem a ver com isso, a própria evolução da agricultura, portanto, várias questões. E depois invocamos também a liberdade de amar e a liberdade de alma. E porquê que eu salientei, para além de todas as outras liberdades, aqui a liberdade de amar? Porque muitas vezes nós temos a liberdade de amar como um dado adquirido. Mas sabemos que em muitos países isso ainda não acontece e, mesmo em Portugal, quando estamos a falar de pessoas com deficiência, muitas vezes são criadas muitas barreiras, muitas vezes pela própria família, que limita essa liberdade de amar. E por isso é que eu fiz questão aqui de a salientar. Depois, a liberdade de alma. E da liberdade de alma vamos para, no fundo, aquilo termina com uma parte que tem a morte, dentro do próprio museu, e a partir daí há a liberdade de querer ou não querer. É a nossa liberdade. E caminhamos para onde? Caminhamos para o Templo Ecuménico. O Templo Ecuménico, no fundo, é um espaço que salienta a tolerância e o respeito pelos diferentes, na construção da paz. É um espaço onde temos muita simbologia, temos representadas várias religiões e também os ateus. Foi inaugurado num dia 11 de setembro. É um espaço de espiritualidade, de busca de verdade, mas, no fundo, o que é que promove a liberdade de querer e não querer, como eu já disse? Tem uma representação das várias religiões, 14 religiões mais, se considerarmos os ateus, 15, e em que, no fundo, nos mostra que as várias religiões
têm bons valores por trás. Só que o homem, muitas vezes, deturpa esses valores e os principais conflitos que nós temos religiosos também resultam dessa má interpretação desses valores das religiões e dão os conflitos e dão as guerras. Dentro do espaço é todo acessível, o caminho entre o parque e o tempo é que não é ainda acessível e será certamente um projeto que queremos desenvolver numa outra hipótese que existe em termos de programa. São cerca de 600 metros o espaço entre o parque e o templo. Falando agora um bocadinho mais do projeto, o projeto desenvolveu-se no último trimestre, fundamentalmente de 2017, antes sobretudo na parte dos animais selvagens. O projeto, está aqui uma imagem de como era o parque, portanto era um parque, tinha muitos declives, não digo que hoje ainda tenha alguns declives, porque o facto de ele estar na serra, não estar no Alentejo, como há bocadinho foi referido pelo colega que interviu primeiro, ou seja, estamos numa zona montanhosa e, portanto, ele tem algum declive. No entanto, esses declives foram diminuídos de forma significativa. Foi criado um percurso que tornou possível a circulação de pessoas com mobilidade condicionada. Passaram a existir corredores livres de barreiras arquitetónicas. Foi colocada a sinalética em português, inglês e braille também. Passou a ser possível, portanto, por um lado, que turistas com mobilidade reduzida visitem o parque. Caminhando, temos uma cadeira de rodas que disponibilizamos, se a pessoa não trouxer cadeira de rodas, para visitar o parque. E temos também permitiu, também é aqui uma questão que é importante, muitas vezes falamos só das pessoas com mobilidade reduzida ou dos individuais, mas também tornou a acessibilidade muito mais fácil e segura para as pessoas que têm, por exemplo, crianças e os carrinhos de bebê, porque tornou mais fácil essa acessibilidade. Como já referi, para além do interesse ambiental, este parque é um projeto, sobretudo, de inclusão social. Aliás, eu costumo dizer que ele tem uma tripla vertente, é parte do ambiente e da preservação de espécies e da defesa das nossas espécies autóctonas, tem a parte cultural, ligada à parte toda da museologia, mas tem uma parte muito importante, que é a parte da integração. Ou seja, o parque foi importante, esta intervenção do programa Valorizar foi importante não só para as pessoas que nos visitam, mas também para pessoas que ou trabalham no parque, ou outras, não é propriamente um trabalho, são pessoas que têm uma ocupação no parque, pessoas com uma deficiência muito grande e, portanto, mas que podem fazer pequenas tarefas, e só o facto de elas andarem ao ar livre, o facto de elas contactarem com os animais, isso melhora muito o seu estado de espírito e, no fundo, dá-lhes felicidade, dá-lhes alegria. Pelo que o parque foi muito importante também para essas pessoas, porque elas assim podem visitar o parque também, podem caminhar no próprio parque. Como já disse, cerca de 90% dos colaboradores são ou foram vítimas de exclusão social. Temos desde sem-abrigo a pessoas com incapacidade e dificuldade de inserção, pessoas com doença mental, portanto, pessoas com os mais variados problemas. Portanto, estas imagens que eu não estou a conseguir ver, mas transmitem algumas das intervenções que foram feitas no parque, desde, portanto, pós-visuais, a rampas, tudo isso que foi bastante melhorado, sempre também numa preocupação, isto é, mesmo ao nível dos pavimentos, se virem as imagens dos pavimentos, a preocupação de serem pavimentos porosos, portanto, amigos do ambiente, porque o parque está numa zona de reserva e, por conseguinte, não se podia colocar, sei lá, alcatrão ou pavimentos desse género, tinha o seu pavimento mais poroso e existiu essa preocupação. Pronto, e no fundo o apelo que eu faço é, em primeiro lugar, agradecer, dizer-vos também que ao longo dos anos temos tido a sorte do projeto ter obtido já vários prémios, isto é, em 2004, como eu disse, tivemos representados nos Paralímpicos,
Em 2007 representámos Portugal num Prémio Nacional de Investimento Humano. Também em 2012 recebemos o primeiro prémio da Damião de Góis, atribuído pela Embaixada dos Países Baixos, por causa dessa tal integração. E em 2013 o prémio de Cooperação e Solidariedade António Sérgio, também ao Parque. Em 2014 fomos selecionados pela Unesco para representar Portugal, por esta interligação que existe dentro do Trivium, entre o Parque e o Templo Ecuménico. Em relação aos números, se viram aí os números, eu tinha um gráfico de barras, podemos ver que, ao nível do parque, porque o investimento foi feito em 2017, final de 2017, não sei se há alguma da sinalética ainda não foi já em 2018, já não tenho presente, mas a parte física, isso tudo, principal foi final de 2017. Depois foi preciso, no fundo, difundir um bocadinho o próprio investimento, mas em 2019, em termos de número de visitantes, nós crescemos já bastante. Claro que nós não temos uma máquina publicitária grande, ou seja, como volto a dizer, o parque é gerido por uma empresa pequena, que é o Hotel Parque Serra da Lousã. A empresa é essa que está associada à instituição. A instituição é grande, sem dúvida, mas estes projetos são projetos pequenos e estes projetos não podem ir buscar dinheiro à instituição. O objetivo é que estes projetos consigam resultados e sejam sustentáveis, criem postos de trabalho e que sim, se tiverem resultados, vão para a instituição. Pois, como disse, nós não temos uma grande máquina de publicidade e por isso eu agradeço mais uma vez ao Turismo de Portugal esta oportunidade que nos está a dar para nós falarmos dos nossos projetos. Mas se virem, portanto, em 2019 tínhamos tido um crescimento bastante significativo do número de visitantes, no caso do parque, 27 mil para um pouco mais do que 29.446, e no templo, porque ele acaba também por ser favorecido pelo facto do parque portanto, ter melhores condições, e no templo também aumentámos o número de visitantes. No próprio hotel também crescemos bastante no ano de 2019. Claro que o ano 2020, como todos sabemos, foi um ano trágico para todos, com muitos problemas, como todos sabemos, por causa da pandemia. Tivemos fechados numa grande parte do tempo do parque, isto é, quando foi o primeiro confinamento. Neste momento também estamos fechados. A partir de novembro, como sabem, dadas as limitações à mobilidade, também tinha que fechar à 1 e, portanto, os horários eram muito reduzidos e graves problemas. Mas, não obstante isso, se virem os números, claro que diminuímos. Tivemos cerca de 26 mil visitantes no parque e quase 6 mil no templo, mas não diminuímos tanto como prevíamos diminuir. Isto é o cenário que nós tínhamos em abril, maio. Estávamos com muito mais receio, porque na altura o parque é muito visitado pelas crianças das escolas. E todas as viagens de estudo foram canceladas. A Páscoa foi cancelada. E Fátima, isso, para concluir... Pronto. Portanto, olha, mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpa por não ter conseguido partilhar a apresentação. Mas correu muito bem. Mas pronto, espero que, nomeadamente, o colega Hugo possa fazer parcerias connosco também e outras pessoas e outras empresas que nos estejam a ouvir. Bom trabalho para todos. Fátima, muito obrigado pela partilha da sua experiência. É uma situação sui generis, até porque, enfim, contempla nos seus colaboradores pessoas com deficiência e isso traz seguramente uma outra riqueza a todo o trabalho desenvolvido por vós. Eu pedi-lhe para ter atenção às questões que lhe foram colocadas aqui no chat e eu no final farei depois uma ronda pelos oradores para poderem ter a oportunidade de responder às questões, está bem? Consulte, por favor, há várias questões que são questões práticas que são colocadas relativamente ao vosso projeto. Muito bem, passamos agora à nossa terceira experiência. Regressamos à capital, a Lisboa.
temos connosco a Cecília Folgado da EGEAC, uma empresa municipal que gere um conjunto de equipamentos culturais na cidade e que, enfim, para vários dos equipamentos também usufruiu do apoio, da linha de apoio ao turismo acessível, enfim, que no fundo ajudou a dar continuidade e a aprofundar o trabalho de acessibilidade que a EGEAC já tinha sinalizado. Muito obrigada, Cecília, por estar connosco. Eu julgo que também é a Helena que vai partilhar a apresentação e a Cecília vai fazer então a sua intervenção. Faz favor. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigado ao Turismo Portugal por este convite, que é sempre uma oportunidade ótima para partilhar experiências e aquilo que temos feito e aquilo que temos vindo a aprender. Eu estou aqui em nome da EGEAC, da empresa municipal que gera equipamentos culturais na cidade de Lisboa, e a experiência que eu vou partilhar não é uma experiência só minha, individual, é uma experiência de um grupo de trabalho que se tem vindo a formar nos últimos anos e que surge no contexto do trabalho de acessibilidade que a EGEAC desenvolve desde 2006, e que a partir de 2014 ganhou um novo alento, sendo a acessibilidade formalizada como um dos eixos prioritários em termos estratégicos para toda a empresa. Em 2016, a alavanca dos apoios do Turismo Portugal foi absolutamente extraordinária, não só porque nos permitiu fazer algumas coisas, que eu depois direi quais é que foram, mas também porque nos permitiu aprender não só para fazermos essas coisas, mas aprender também com alguns erros que se fazem quando se avança e quando se tenta fazer algo de novo. Muito brevemente, e antes de avançar, explicar um bocadinho que a EGEAC gera neste momento mais de 30 edifícios de cultura na cidade de Lisboa, alguns que desenvolvem em nome individual, como o Teatro São Luís, o Museu da Marioneta, o Museu do Fado, e outros que estão entregues a parceiros culturais que os habitam e desenvolvem lá os seus projetos culturais. Ainda assim, a EGEAC é responsável pela parte física de todos estes equipamentos. Aquilo que na nossa matriz é muito importante, e eu sublinho isto porque, de facto, é aquilo que faz com que nós trabalhemos a acessibilidade de uma forma muito transversal, é o facto de sermos municipais. Nós fazemos parte da cidade, fazemos parte dos serviços da cidade e aquilo que nos move é o serviço público para todos os habitantes da cidade. Temos que abrir as portas a todos aqueles que nos querem visitar. E no conjunto de equipamentos que a EGEAC gera, há dois que em termos turísticos têm um relevo muito especial, um deles é o Padrão dos Descobrimentos e o outro é o Castelo de São Jorge, que, como tudo aquilo que já vimos, em 2020 também sofreu um revés grande, porque esteve fechado, teve um turismo muito mais reduzido do que aquilo que é habitual. Eu pedi então à Helena para passar. O nosso trabalho em termos de acessibilidade é um trabalho constante de compromisso e de permanência, ou seja, compromisso porque sabemos que não é uma única ação que nos vai tornar acessíveis, é um conjunto de ações em permanência, constantemente, e sempre que damos um passo descobrimos que temos que dar outro e depois outro. Aquilo que se vê na fotografia é uma plataforma elevatória do Cinema São Jorge. O Cinema São Jorge também foi financiado pelo Turismo Portugal em 2016 para que seja acessível através das plataformas elevatórias. Fizemos também um investimento em termos das casas de banho e este tipo de ação de que o turismo foi de facto uma alavanca importante, obriga-nos a avançar para outras ações. Ou seja, a partir do momento em que temos a acessibilidade física resolvida, temos que pensar noutros tipos de acessibilidade, nomeadamente as acessibilidades aos conteúdos, aos festivais de cinema que habitam o Cinema São Jorge. Mas temos também outras dimensões de acessibilidade física que temos que trabalhar, nomeadamente aquelas que são
da porta para fora, ou seja, nós trabalhamos da porta para dentro e a GEAC tem investido amplamente nos seus equipamentos em termos físicos, da porta para dentro, mas temos depois o desafio que está da porta para fora, ou seja, o lugar de estacionamento, o metro, o autocarro, o passeio, tudo isso que leva até à nossa porta. E temos tido a sorte de podermos entrar em diálogo com alguns parceiros, nomeadamente com a própria Câmara, que é a nossa entidade tutelar, no sentido de tentarmos resolver estes problemas. Isto para sublinhar que, de facto, estas alavancas de financiamento são extraordinárias e que nos mantêm sempre a assumir desafios que vão mais e mais além para darmos resposta a todas as pessoas que nos batem à porta. Todo o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, no fundo, tem-se ancorado em três vetores. Por um lado, o conhecer, por outro lado, o fazer e, por outro lado, o experimentar. Conhecer, desde logo, fazemos constantemente diagnósticos, levantamentos, para percebermos o estado. Ainda não, Helena. Sim, sim, sim. Para percebermos o estado em que temos os nossos equipamentos, fazermos mais e tentar alargar a nossa oferta em termos de acessibilidade, seja ao nível físico, seja ao nível de conteúdos, e depois a experiência, o experimentar, e às vezes não sabemos exatamente qual é o caminho, mas com parceiros e sobretudo com as entidades que sabem mais do que nós, vamos experimentando e vamos desenvolvendo algumas iniciativas. Se a Helena agora puder passar, agradeço. O que nós temos feito ao longo destes anos tem-se centrado muito no alargamento da nossa oferta. Temos desenvolvido visitas e espetáculos, seja com apoio de língua gestual portuguesa, seja com recursos em braille, seja com audiodescrição, ou seja, a nossa atividade é uma atividade cultural, aquilo que temos para oferecer é a experiência cultural, e aquilo que nós nos temos centrado é no alargamento dessa experiência cultural a quem vem ter connosco. Temos também feito diversas intervenções físicas no sentido de corrigir barreiras físicas, e aí o desafio é muito grande porque, de facto, nós trabalhamos com edifícios muitas vezes patrimoniais e os desafios da intervenção nesses edifícios são grandes, mas temos feito intervenções de maior e de menor fôlego, mas sempre no sentido de tentar resolver essas barreiras. Temos também utilizado muito os meios digitais no sentido de alargar o discurso e o acesso aos conteúdos. Em 2020, por acaso, é um ano que é muito difícil em muitas dimensões, mas ao nível daquilo que são as ferramentas digitais, assinala um crescimento muito positivo. O que eu quero dizer quando digo crescimento muito positivo tem que ver com o percebermos que, se trabalharmos todas as ferramentas digitais, todos beneficiamos. Ou seja, não é só quem tem algum tipo de dificuldade funcional, somos todos. E as ferramentas digitais têm sido uma ferramenta muito interessante, nomeadamente através dos sites. Depois temos tido um investimento e temos feito um esforço grande ao nível da formação e da sensibilização, seja dos colegas, seja das chefias. Trazer a acessibilidade para o léxico e para a vida de todos nós, para também desmistificar e, sobretudo, sublinhar que a acessibilidade não é fazer rampas e fazer só documentos em braille, por exemplo. A acessibilidade é muito maior. Não temos só surdos e cegos e pessoas em cadeiras de rodas, e se pensarmos na acessibilidade como algo para todos, todos beneficiaremos e o nosso trabalho é muito melhor.
pedi à Helena para avançar. Ainda temos muito que fazer e aquilo que temos que fazer é, sobretudo, aprender e melhorar aquilo que temos feito. Como eu dizia, em termos do exemplo do cinema, em que, com o apoio do turismo, de facto, transformamos os balcões em balcões acessíveis e conseguimos que as pessoas vençam aquele lance de escadas imenso, há correções a fazer, não só naquilo que fazemos em termos de acessibilidade, práticas que temos que melhorar, mas também, e num universo que é tão grande em termos de equipamentos e de projetos culturais como o da EGEAC, há alguns que estão em lista de espera, mas que ainda não chegámos lá, ou seja, há ainda equipamentos e projetos que temos que enfrentar e que temos que trabalhar. Há também uma consciência que temos, enquanto empresa e enquanto grupo de trabalho, que é, enquanto não se conseguir abordar algumas das dimensões da acessibilidade com foco, talvez o melhor seja esperar um pouco. Por isso temos a nossa lista de projetos que temos em curso e temos a nossa lista dos projetos que no futuro próximo, ou no futuro um bocadinho mais distante, vamos trabalhar. Se a Helena puder avançar. E há muito que podemos fazer melhor. Aqui, esta imagem é uma imagem do Castelo de São Jorge, que é um dos equipamentos mais visitados na cidade de Lisboa e que também teve um apoio do turismo em 2016 com aquele tratorzinho que se vê na fotografia ali ao lado do stop e que ajuda as cadeiras de rodas a vencer os terrenos do Castelo de São Jorge e a permitir a visita a quem está em cadeira de rodas. E este financiamento foi de facto uma alavanca para fazer, mas também para fazer melhor. Quando começámos a utilizar este tipo de equipamento, percebemos que temos mesmo que deslocar os olhos para lá da cadeira de rodas, que é aquele símbolo mais tradicional, e que temos que abordar os nossos passos de uma forma mais transversal. Há pouco a colega falava dos carrinhos de bebê e de outras dificuldades que se encontram nos percursos, e nós também percebemos isso, ou seja, este equipamento resolveu uma parte grande das dificuldades no percurso do Castelo de São Jorge, mas temos que fazer mais e temos que fazer melhor e permitir que outras pessoas visitem o Castelo de São Jorge em boas condições. E estamos a falar de pessoas com alguma idade, e o turismo no Castelo é também feito por pessoas que têm alguma idade, chegam-nos muitas excursões e aqueles grupos grandes que chegam nos cruzeiros e que depois sobem até ao Castelo para ver Lisboa. Temos os carrinhos bebê, temos as pessoas com alguma fragilidade física, e depois de termos este equipamento, que foi uma alavanca para permitir a visita ao castelo, temos estado a trabalhar em alternativas para que a visita seja feita por mais gente. Para nós há aqui um ponto que não se fizessem, e isso é um desafio, não se fizessem em circuitos alternativos, que é uma coisa que quem trabalha em acessibilidade sabe que não é simpático, ou seja, quem tem dificuldade vai por um lado ou entra por uma porta, e quem não tem entra por outra. E aqui em particular é um desafio. Estamos neste momento a trabalhar em perceber qual é o melhor circuito dentro do próprio castelo, que seja menos acidentado, mais simples, para que cadeira de rodas com ou sem
ajuda se consiga fazer, quem tenha carrinho de bebê, quem tenha algum tipo de mobilidade mais frágil. Se a Helena puder passar, agradeço. Aquilo que nos inspira a fazer este trabalho todos os dias, e a acessibilidade de facto faz parte do nosso dia-a-dia, é mesmo um elemento permanente, é aquilo que temos vindo a fazer e que não temos vindo a fazer sozinhos. A imagem que temos aqui é uma imagem de projeto da Casa Fernando Pessoa, um financiamento também do Turismo Portugal, que eu sei que já foi aqui abordado nestes webinars, mas que eu não podia não trazer para aqui porque quando sentimos que é difícil fazer isto ou fazer aquilo por causa das pré-existências, porque não encontramos a solução certa, aquilo que nos inspira a continuar a procurar, a continuar a trabalhar e a continuar a tentar que a cultura que fazemos seja acessível a todos, são estes projetos, ou seja, que são difíceis, que deram muito trabalho, mas que estão bem feitos e que nos trazem uma alegria muito grande de podermos partilhar a cultura que fazemos com todos. Eu acredito que este testemunho já tenha sido aqui partilhado, mas uma das colegas que trabalha na Casa Fernando Pessoa, que há tempos fomos fazer uma visita e dizia-nos que tinham tido uma visitante cega, numa visita de grupo, e que a forma como ela terminou a visita de grupo foi: eu agora sei que posso vir sozinha. E esse ir sozinha é algo que de facto nos inspira e que nos faz trabalhar para que todas as condições de acessibilidade existam nos nossos equipamentos. Helena, se puder passar. Aquilo que nos faz também trabalhar é a consciência de que o mundo está sempre a mudar e que nós só conseguiremos trabalhar melhor e estar abertos, de portas abertas e acolher todos em boas condições de acessibilidade, se continuarmos constantemente a olhar a sociedade, a olhar o outro, a olhar a evolução de como não só as barreiras se constroem, porque as barreiras também se constroem, mas sobretudo de como se destroem. Ou seja, há constantemente elementos que impedem os nossos públicos, sejam turistas ou sejam munícipes, no nosso universo acabamos por agregá-los todos em públicos, os nossos públicos de chegar aos conteúdos culturais que nós promovemos e que são conteúdos que acreditamos, porque acreditamos que a cultura tem esse papel, são transformadores e são inspiradores e acrescentam muito. E queremos, enquanto empresa municipal, ser muito parte deste trabalho de abertura e de aproximação e de que todos possam aceder às peças de teatro que temos nos nossos palcos, aos filmes, aos conteúdos museológicos, a tudo aquilo que temos para promover. Obrigada. Obrigado, Cecília, pela vossa partilha, pelo vosso trabalho, sinalizando essa persistência e esse desejo de melhoria contínua que têm colocado no vosso trabalho, muito com a preocupação da dimensão das barreiras físicas, mas também as comunicacionais, e enfim, isso é também muito relevante para uma entidade que gere equipamentos de cultura e, portanto, esperamos que, enfim, se colegas de municípios nos estiverem a participar neste webinar, que a vossa experiência seja também inspiradora, até porque tem várias tipologias de equipamentos e, portanto, isso pode, de facto, ajudar
a inspirar e a outros poderem encontrar soluções no mesmo âmbito. E, de facto, não é indiferente termos em Lisboa uma entidade que gere tantos equipamentos, estar com, enfim, a acessibilidade de fazer parte da agenda como, enfim, todos os outros temas que fazem parte da gestão de equipamentos municipais. Muito obrigado pela sua partilha. E porque, enfim, e mantendo até aqui o tema dos equipamentos culturais, que é, enfim, claramente uma dimensão muito relevante da nossa oferta turística e como complementa aquilo que é a oferta do alojamento, das empresas de animação. Temos a nossa última convidada deste webinar, a Clara Mineiro, que é da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, do Ministério da Cultura, que tem desde há muitos anos trabalhado dentro deste organismo o tema das acessibilidades e, enfim, com quem também já desenvolvemos vários projetos e, enfim, e que vamos aqui numa conversa interativa, porque a Clara, à medida que for falando, também vai partilhando algumas imagens, porque tem também um PowerPoint para esse efeito. Clara, obrigado por estar connosco, mais uma vez aqui em parceria com a cultura, com o turismo. E, enfim, a primeira questão que lhe coloco, até para, enfim, o mote da nossa conversa, é um bocadinho fazermos o estado da arte deste tema das acessibilidades, nomeadamente nos museus, monumentos e palácios, enfim, como é que este tema tem vindo a ser tratado pela cultura, o que é que está feito, o que é que está em curso, porque no fundo a DGPC é a entidade de onde emanam orientações, boas práticas para os equipamentos culturais. Clara, tem que pôr o som? Está com som? Agora está com som, sim senhor. Muito obrigado. Muito bem. Então, Teresa, para não me perder, porque o trabalho é muito e tem acontecido ao longo de muitos anos, eu fiz um PowerPoint que vou apresentar tão rapidamente quanto possível, sabendo que às vezes dava jeito de parar em alguns slides, mas como vou disponibilizar a apresentação mais tarde, cada um depois pode voltar e ver com mais atenção um slide ou outro que lhe interesse. Sempre disposta a interromper quando for caso disso. Vamos lá ver. Se puder clicar aí no modo apresentação para podermos ver o ecrã expandido. Ok. Está-se a ver? Sim, senhora. Pronto. Porquê é que pus o D entre parênteses e o IN entre parênteses? Não vou explicar. Acho que fala por si. Boas práticas de acessibilidade e inclusão nos monumentos, palácios e museus e sítios arqueológicos tutelados pela DGPC. Dividi esta apresentação em 6 partes. Primeira, como fizemos o diagnóstico das necessidades, que publicações editámos sobre o assunto, quais são as frentes relativas à formação das equipas, quem é a equipa que tem estado a fazer este trabalho, a que fontes de financiamento temos vindo a recorrer e alguns exemplos de boas práticas. Para fazer o diagnóstico, nós levámos a cabo o estudo sobre a acessibilidade dos imóveis afetos, que tinha como objetivo conhecer as condições de acessibilidade e inclusão em 43 imóveis afetos à DGPC, monumentos, palácios, museus, sítios arqueológicos. Reconhecer as boas práticas que existem nesses locais, identificar os obstáculos à acessibilidade e inclusão e propor soluções para os ultrapassar. Como metodologia, fizemos uma lista de 10 assuntos que se cruzam com o tema da acessibilidade.
o edifício, portanto, a arquitetura, a localização e orientação, portanto, sinalética, as exposições, a divulgação, a segurança, a consultoria por parte de pessoas com deficiência ou incapacidade, a formação das equipas, voluntariar ao emprego integrando pessoas com deficiência ou incapacidade, a avaliação das soluções implementadas e a presença da acessibilidade na política de gestão dos vários monumentos, palácios ou museus. Cada tema, neste estudo que fizemos, tinha uma ponderação diferente na percentagem de acessibilidade que, no final, a que chegámos no final, sendo que a parte da acessibilidade física, portanto, o acesso à acessibilidade arquitetónica do edifício, foi aquela que demos maior ponderação, porque se não se puder entrar num determinado edifício, não se pode usufruir daquilo que lá dentro existe. Como produtos finais, neste nosso estudo, nós consideramos um relatório para cada monumento, palácio ou museu ou sítio arqueológico, um específico para cada um deles, entregue ao respectivo diretor, entregue à direção da DGPC. Outro dos nossos produtos finais, que penso igualmente importante, é a nossa matriz, que é um conjunto das grelhas Excel que nós utilizamos para avaliar cada um dos MPM, e que permite uma avaliação qualitativa, mas também quantitativa do grau de acessibilidade. Aqui está um exemplo das nossas folhas Excel, e agora ia demorar muito tempo a explicar isto, e agora não vou demorar neste slide, a não ser que haja alguma pergunta mais específica sobre isso. Que é preciso ver aqui, nós temos aqui perguntas, aqui a resposta é pontuada com ponto 2, 1, 0 ou não aplicável, e aqui a seguir, à medida que vamos preenchendo a grelha, vai aparecendo a percentagem que contribui depois para a percentagem final. A nossa matriz é aplicada a todos os tipos de espaços, todos mesmo, todos, que recebem público. Está disponível para uso público a partir do site da DGPC, acessível neste link. Como conclusões, eu não gosto nada de apresentar este slide, mas tem que ser. A média de cumprimento das normas e boas práticas de acessibilidade por parte da DGPC, chegámos à conclusão que é só 36%. Este slide, aqui é a linha d'água, são os 50%, e todos os 10 temas que nós analisamos, estão abaixo da linha d'água, ou quase, exceto aqui a parte das exposições, que é onde se ensaiam as soluções inovadoras. O resto está tudo abaixo. E aqui, a percentagem final, 36%. As publicações que temos editado são duas, sobre acessibilidade e inclusão, são duas. Esta é já muito antiga, tem mais de 10 anos, chama-se Museus de Acessibilidade, e é uma publicação dentro desta coleção dos temas de museologia, está acessível para download a partir do nosso site, e mais recente, com o apoio do Turismo de Portugal. Ai, meu Deus! Foi esta comunicação inclusiva em monumentos, palácios e museus, igualmente acessível para ser descarregada a partir do nosso site. Formação. A formação dos técnicos dos monumentos, palácios e museus ou sítios arqueológicos tem sido feita a partir, sobretudo, da rede portuguesa de museus. Sobre temas generalistas ou sobre temas muito específicos. Também a rede portuguesa de museus tem prestado apoio técnico, quando solicitado, aos vários monumentos, palácios e museus. Aqui não resisto a falar sobre um caso muito interessante, que é o caso do Castelo de São Jorge. Normalmente, nós convidamos para as ações de formação à cabeça os diretores, que nunca aparecem. Mandam sempre alguém que os vá representar. Costumam ser pessoas do serviço educativo, que depois, quando propõem soluções de acessibilidade nos sítios onde trabalham, são chumbadas pelo diretor. Aqui, no caso do Castelo de São Jorge, aconteceu exatamente o contrário. A diretora, que se chama Maria Antónia Amaral, tem estado presente na primeira linha, na primeira fila de variadíssimas ações de formação promovidas por nós, através da Rede Portuguesa de Museus, e com resultados, porque existe no Castelo de São Jorge, e eu não conheço mais nenhum sítio do país onde isto aconteça,
existe no Castelo de São Jorge uma técnica que se chama Teresa Ramos da Costa, que tem a seu cargo os assuntos de acessibilidade no castelo. É o que existe em Inglaterra, este cargo chama-se Access Officer em Inglaterra, e que eu saiba, em Portugal não há mais nenhum caso. É uma boa prática excepcional. Quando a Cecília estava a falar no Castelo de São Jorge, eu lembrei-me logo da Maria Antónia e da Teresa, porque de facto é uma experiência única. Eu não conheço outra. Pode ser que haja, se houver, gostava de saber. A equipa que tem levado a cabo este trabalho é multidisciplinar. Somos 3 técnicos com formação diferente e complementar. O João Herdade é arquiteto, tem o olhar sobre a arquitetura e a museografia. A Fátima Peralta tem a formação como designer, portanto tem o seu olhar direcionado para a questão do design, e eu própria para as questões da informação escrita e da comunicação acessível. Ai, meu Deus, vou andar para trás, desculpem. Aqui estamos nós, num dia que fomos fazer o diagnóstico da acessibilidade do Convento de Cristo. As fontes de financiamento a que temos recorrido são fontes de financiamento comunitárias. O programa Portugal 2020, por exemplo, permitiu fazer uma nova entrada, uma nova loja, uma nova saída no Convento de Cristo, que era um edifício, é um edifício extremamente complicado. No Mosteiro de Alcobaça a mesma coisa, a obra já concluída para uma nova loja, uma nova entrada, uma nova loja e uma nova saída. O Portugal Centro permitiu uma nova entrada, uma nova loja e uma nova saída no Mosteiro da Batalha. Esta não está concluída ainda, conclui-se em maio deste ano. Ainda no Convento de Cristo, o programa All for All permitiu-nos fazer novas instalações sanitárias no Convento de Cristo que não eram de todo acessíveis. Foi concluído em dezembro de 2020. No Mosteiro da Batalha, a acessibilidade ao claustro do Dom Afonso V implica a construção, a instalação do elevador, porque no piso de cima do claustro do Afonso V é onde existe o auditório, as salas de reuniões, uma série de serviços a que as pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, não podiam aceder. No Palácio Nacional de Mafra, o programa All for All vai-nos permitir instalar um elevador para aceder a todos os pisos do Palácio, que neste momento só são acessíveis para aquela fantástica escadaria, e também aceder à Basílica através de uma porta lateral do transepto, com a instalação de uma plataforma elevatória, a concluir em dezembro de 2021. Mais puxando a brasa à minha sardinha, uma outra das candidaturas ao programa All for All que foi aprovada é a produção de maquetes de vários edifícios, Património da Humanidade, Convento de Cristo, Alcobaça, Batalha, Museu Nacional Machado de Castro e Palácio Nacional de Mafra. Vai haver maquetes táteis dos vários edifícios para uma pessoa cega ou não poder tocar e perceber o sítio onde está, e réplicas de pormenores construtivos ou decorativos interessantes, da mesma maneira, perto dos originais, a colocar junto do circuito do percurso de visita, bem como sinalética direcional visual acessível. Não vou gastar aqui tempo a explicar isto. É uma sinalética visual. Se alguém perguntar porquê, depois posso explicar mais à frente porque é que foi esta opção, mas se calhar não será agora. Em princípio, se tudo correr bem, esta candidatura vai ser concluída no final do ano, deste ano. Boas práticas. Em monumentos, não resisto a falar sobre o Mosteiro da Batalha. Com as novas rampas que lá foram implementadas e com a parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, que permitiu criar um guião de visita impresso em braille para quem precisa, que está disponível na portaria do monumento, e também um guião de visita em linguagem pictográfica, uma audioguia com descrição e um videoguia em língua gestual portuguesa, disponíveis a partir do site do monumento.
esta é uma das rampas antigas do Mosteiro da Batalha que eu dispenso de qualificar. Se calhar digo só que é um bocadinho feia. E estas são as novas rampas que a arquiteta responsável pelo Mosteiro da Batalha, que se chama Patrícia Soares, implementou no Mosteiro. Portanto, são rampas amovíveis, extremamente suaves, que servem que ultrapassam vários degraus. Por exemplo, aqui havia degraus para acesso à antiga loja, aqui havia degraus para acesso ao claustro Afonso V, pronto, muito suaves, para pessoas em cadeira de rodas, para pessoas com carrinhos de bebê, para pessoas com andarilhos A, B, C, D, portanto, eu acho-as lindíssimas e extremamente funcionais. Aqui está o site do Mosteiro da Batalha, onde se podem descarregar o guião pictográfico, o audioguia, o videoguia. Dispenso-me de qualificar estas soluções, porque há muita coisa ainda para melhorar. Portanto, não serão, se calhar, as soluções ideais, mas é um grande passo à frente em relação àquilo que até aqui existia. Esta é a primeira página, por exemplo, do guião em linguagem pictográfica do Mosteiro da Batalha. Nos palácios, uma experiência muito interessante é do Palácio Nacional da Ajuda, em relação à escrita em linguagem simples. É um trabalho muito antigo, não é recente, mas continua a ser o meu bom exemplo de como se devem fazer os textos. Porquê? Porque, além de ser linguagem corrente, os colegas que escreveram estes textos recorreram a citações, portanto, dando voz às pessoas que viveram no Palácio da Ajuda, portanto, humanizando os espaços e com impressão em várias línguas. Por exemplo, a Sala Azul. Na Sala Azul do Palácio da Ajuda, que hoje em dia não é azul, por causa de que as cores já não são as mesmas, os colegas puseram aqui uma imagem, uma aguarela da época que leva as pessoas a perceber porque é que a sala se chama azul, e depois tem um texto com memórias de quem acompanhou a família real e passou tempo naquela sala azul, no tempo em que era azul. Neste caso é da Marquesa de Rio Maior, que explica o que é que as pessoas faziam quando estavam ali naquela sala azul, entretinham-se como. São os textos muito bem feitos e que eu considero um exemplo a ver. Ainda em relação aos museus, o Museu do Azulejo tem sido o nosso caso de estudo em relação a questões de acessibilidade. Porquê? Porque tem a sua exposição permanente acessível com rampas e elevadores em todo o lado, mas também porque tem réplicas dos azulejos que se podem tocar, tabelas em escrita simples, audioguias com descrição, videoguias com interpretação em língua gestual, e todo este trabalho foi feito com grupos consultivos de pessoas cegas, de pessoas surdas e de pessoas em cadeira de rodas. Aqui estão o audioguia, o exemplo do audioguia que é distribuído à entrada por quem o quiser usar, e o videoguia, que tem exatamente os mesmos textos do audioguia, mas em língua gestual. As réplicas para tocar. Aqui é um painel de azulejos holandeses do século XVII, que se chama Lição de Dança. Então pusemos aqui uma réplica tridimensional da lição de dança para toda a gente poder tocar, não é só para as pessoas cegas, e aqui uma réplica bidimensional em 2D. E um ponto áudio para quem quiser ouvir a audiodescrição sobre o painel, pode apontar para ali o audioguia e aciona o áudio. Réplicas em relevo. Aqui está, por exemplo, uma réplica em relevo do Padrão das Camélias. Aqui é a Graça Gerardo, que era uma das pessoas que integravam o nosso grupo consultivo, neste caso pessoas cegas, está aqui a testar estes equipamentos nas vésperas do lançamento público. Outra experiência interessante é no Museu de Arqueologia. Neste caso, uma exposição temporária. Lolé, Território, Memórias e Identidade. O percurso era acessível,
mas tinha um percurso tátil pedonal para pessoas cegas e, sobretudo, a grande novidade, peças originais para tocar com as tabelas em braille. Foi um bocadinho difícil convencer os comissários da exposição em deixarem de tocar peças originais. Mas, sendo que a maior parte deles eram pedras, eles acabaram por autorizar. Audioguias com descrição e informação com vários níveis de complexidade. Ora, cá está. O circuito tátil pedonal, que por baixo esconde os cabos de eletricidade. Estas duas faixas à esquerda é o sítio onde uma pessoa cega com a sua bengala pode perceber que aqui há uma peça para tocar. Mas toda a gente pode tocar. Esta pessoa não é cega e está ali calmamente a tocar uma peça sem vir o guarda a dizer tire daí a mão. Cá está, uma das peças para tocar. Ali tem informação acrescida num tablet que este senhor está a usar. Este está encantado ali com esta peça maravilhosa. E recentemente o Museu Nacional de Arqueologia está a preparar uma muito interessante. Eles têm uma exposição que se chama Religiões da Lusitânia, que é uma exposição pouco interessante para as pessoas que não são especialistas. São áreas romanas, e não só, digamos que não é muito atrativa. E como tinham e têm muito poucos visitantes a ver esta exposição, que é uma exposição permanente, eles estão a criar uma aplicação para telemóvel ativada a partir do reconhecimento da imagem da peça. Portanto, a pessoa vira o telemóvel para a peça e ativa informação curta, humanizada, apelativa e em linguagem simples sobre aquelas peças, porque as tabelas, as legendas que lá estão são, digamos, pouco atrativas. Eu participei neste trabalho, foi fascinante pelo Museu de Arqueologia neste trabalho e não vejo a hora de ver isto disponível ao público. Outro exemplo de referência é o Museu Machado de Castro. O Museu Machado de Castro está construído sobre no antigo Paço Episcopal, construído sobre o antigo fórum da cidade romana de Eminium. Então, o que é que se passa no Museu Machado de Castro? Esta maquete para tocar do criptopórtico romano, portanto, ali por cima, onde eu estou a apontar com a seta, assentava o Fórum Romano. Mas como o Fórum Romano se prolongava sobre um declive de relevo, era preciso sustentá-lo com uma série de construções que se chama criptopórtico. Então, há uma maquete do criptopórtico para toda a gente tocar logo numa das primeiras salas a seguir à recepção do Museu Machado de Castro. Ultimamente, o museu tem estado a construir maquetes de cada uma das salas do museu para as pessoas tocarem. Este trabalho é feito por um colega do próprio museu, que é um indivíduo extremamente habilidoso e com uma sensibilidade para estes assuntos fora de série. No Museu Machado de Castro existe também este programa que se chama Eu no Museu, que é um projeto de estimulação cognitiva para pessoas com demência e seus cuidadores informais. Não é só para as pessoas com demência, é para os seus familiares ou cuidadores. Resulta de um protocolo com a Associação Portuguesa dos Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer e tem tido imenso sucesso e está a ser replicado no Museu Grão Vasco. E assim termino a apresentação. Cá está, são as pessoas com demência, junto desta colega que está a explicar o quadro, aqui a mesma coisa. Portanto, deficiência e incapacidade, este trabalho para aumentar a eficiência e a capacidade é um trabalho em curso, nunca vai estar concluído. E pronto.
terminei a minha apresentação. Muito obrigada, Clara. Não sei se cedi muito Não, tempo. está muito bem e é sempre útil vermos exemplos concretos e, sobretudo, enfim, sinalizar que aqueles, enfim, os museus, monumentos e palácios, enfim, que são tutelados pelo Estado, estão, enfim, francamente com projetos concretos de acessibilidade em curso. Portanto, digamos que é um processo que já não volta atrás e, portanto, só tem tendência a melhorar e isto começar a fazer parte da agenda sem ser preciso um esforço suplementar. É essa a sensação que tem, Clara? Teresa, eu não sei porque é que a acessibilidade agora está na moda, quer dizer, sei, há várias razões, mas há uma que eu valorizo, quer dizer, a que eu atribuo uma particular importância, é que a presença da Ana Sofia Antunes, como secretária de Estado da Inclusão, da Acessibilidade e Inclusão, não é assim, não sei se é assim que se chama mesmo o cargo que ela ocupa, sim. Que é uma pessoa cega, muito inteligente, muito ativa, e eu acho que ela, eu tenho para mim que ela veio fazer uma grande revolução dentro deste mundo, penso eu, porque as coisas têm vindo a mudar desde que ela está no lugar. Eu penso que... Porque, no fundo, é preciso que também dentro do núcleo de quem decide haja essa diversidade para poder ter olhares críticos sobre as várias dimensões das coisas, não é? Esta pessoa foi muito bem escolhida porque é uma pessoa muito inteligente, muito interveniente, muito ativa. Eu acho que passou por aí. Penso eu. Muito bem, e creio que, enfim, o que é de facto aqui de relevar é que se os grandes museus, monumentos e palácios estão neste caminho, enfim, acho que é completamente inspirador para que os outros museus de cariz regional, de cariz municipal, enfim, e é muito interessante o que a Clara referiu no contexto da rede portuguesa de museus, portanto, haver esse apoio técnico para que, enfim, todas as dimensões, não só da acessibilidade física, mas comunicacional, passem a estar, a ser equacionadas, incluindo, e isso achei muito interessante na sua intervenção, as exposições temporárias, não é? Portanto, não é só, enfim, trabalharmos aquilo que é fixo, que é permanente, mas também a dimensão das exposições temporárias pode sempre ter, e deve, obviamente, ter essa componente da acessibilidade contemplada. Porquê, Teresa? Porque se podem ensaiar experiências. A tendência é para intervir nas exposições permanentes por razões óbvias, não é? São investimentos que se fazem e que para um período de curto tempo depois pode não valer a pena para um período de curto tempo. Mas aqui nas temporárias tem essa enorme vantagem. Podem-se ensaiar soluções. E há bocado ali, o Hugo, na apresentação dele, disse uma coisa que eu gostava de sublinhar, é que outra razão porque a acessibilidade está na ordem do dia é porque as pessoas finalmente percebem que a acessibilidade pode ser, para além de uma questão de direitos humanos, blá, 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 pode ser uma ótima fonte de rendimento. Por se incluírem públicos que até agora têm estado excluídos. Esse é um aspecto também muito interessante nesta questão. Exatamente. A Cecília quer intervir? Obrigada. Só para acrescentar esta questão da acessibilidade estar na ordem do dia, porque de facto estes dois aspectos que a Clara sublinhou são muito importantes, mas há um terceiro com o qual eu me tenho deparado que me parece quem estava numa posição de diferença funcional neste mundo em que vivemos exige, ou seja, nós
temos públicos que já não aceitam serem carregados em cadeira de rodas, escadas acima. E muito bem, porque ninguém aceitaria que um estranho pegasse em si e que o levasse escadas acima. E essa vocalização dos direitos que as pessoas que têm diferença funcional estão a ter é essencial para que nós que estamos deste lado também reajamos com serviço e com trabalho para que os possamos acolher. Isso é muito, muito importante, porque de facto é uma questão de direitos humanos. É mesmo uma questão de direitos humanos. Uhum. E já agora acrescentava, Cecília, aquilo que há pouco referiu, desta questão da acessibilidade não ter que ser sempre pensada como a alternativa, não é? Não, exatamente. E ser, enfim, há algumas situações, estou-me a lembrar, o Mosteiro da Batalha, se calhar não pode ser de outra maneira, porque não podemos vencer aquela escadaria principal, mas, enfim, ter presente que o que de facto faz sentido é as entradas, as saídas, os circuitos serem comuns, não é? Serem para todos. Exatamente, ou seja, podemos num primeiro momento ter uma dificuldade e aquela ser a solução de momento, mas, e também como sublinhado pela Clara, isto não se para, ou seja, aquela é a primeira solução, mas depois continuamos a trabalhar, temos de continuar a trabalhar para encontrar outras alternativas. E claro que o trabalho não se esgota, ou seja, quando se começa a desfiar, é um trabalho que está sempre a avançar e temos mesmo que estar comprometidos e sobretudo, não podemos desistir. E há momentos em que é difícil continuar, há momentos em que se pensa, bolas, acabei de resolver um assunto e já tenho outro para resolver. Mas não se pode desistir, e não se pode desistir porque é uma questão de acesso a todos, de direitos humanos e de, sobretudo para nós que trabalhamos a dimensão pública da cultura, de não vedar, seja a quem for, o acesso ao conhecimento, à cultura, à experiência, à alegria que no fundo todos temos quando entramos no museu ou quando entramos numa sala de espetáculos. Se não pudermos partilhar isto, não servimos para muito. Sim, não estamos a cumprir em pleno o nosso papel e a nossa missão. Muito bem. Eu aqui no chat estão a resolver-se as questões e as perguntas e a partilhar contactos, links e, portanto, está aqui tudo muito ativo. Não sei se relativamente à Fátima, ao Hugo e à Clara querem fazer um remate final relativamente, enfim, alguma mensagem final, algum incentivo, estímulo à melhoria para podermos terminar aqui a nossa sessão. Fátima, quer partilhar alguma coisa? Já respondeu às perguntas todas? Já vi? Eu acho que respondi. Sim, senhora. Teresa, quero sobretudo agradecer a oportunidade que nos deram de apresentarmos os nossos projetos. Fiquei também contente porque vi que em breve contam a lançar novas possibilidades de candidatura por parte do Turismo de Portugal. Como disse, nós gostávamos muito de melhorar a acessibilidade entre o parque e o templo, porque há um caminho que nós denominamos um caminho filosófico de introspeção e que de facto precisava de uma melhoria. Pelo que vamos tentar, isto é um caminho que se faz caminhando e que se faz percorrendo. Nem tudo está ótimo, como é lógico, mas passo a passo é esse o nosso objetivo, é tentar melhorar para que as pessoas se sintam bem e gostem de estar connosco, quer nos vários museus. Um bocadinho, a Clara falou do Machado Castro, é um espaço que aqui na região de Coimbra adoramos e que de facto tem elevadíssima qualidade. Eu própria, no caso do hotel, quando está a chover, é sempre um dos locais que eu recomendo para que as pessoas visitem, porque as pessoas muitas vezes vêm para aqui à procura da serra, mas nem sempre está a bom tempo, e portanto o Machado Castro é sempre um espaço que de facto ficou com uma cooperação extraordinária. Também com Deixar Poros, também é outro museu muito agradável, e portanto, olha, estamos aqui para partilhar, para melhorar, e é esse o nosso objetivo. Muito obrigada. Exatamente, isso daqui saírem mais parcerias. Há aqui uma recomendação para a DGPC, atenção
aos elevadores que têm que ser grandes, dávamos aqui com essa referência, enfim, grandes dentro do espaço disponível. Helena, queres, para terminarmos, falar do próximo webinar, para fazer aqui um save the date nas respectivas agendas? Ok, penso que me estão a ver e a ouvir, sim. Sim. O próximo webinar terá lugar no dia 24 de março. Contará também com a mesma estrutura, temos especialistas internacionais e nacionais e daremos também palco aos projetos que foram apoiados no âmbito da linha de apoio ao turismo acessível e que também são diversificados, tais como os que foram apresentados hoje, porque felizmente os projetos que foram aprovados têm uma grande diversidade de tipologias, entre o alojamento turístico, a animação turística, os equipamentos culturais, o espaço público, o transporte adaptado. Felizmente temos uma grande diversidade de projetos turísticos. Por isso, façam já o save the date. Dia 24 de março voltaremos a estar outra vez convosco para vos dar conta das boas práticas que vão nascendo na nossa oferta turística. E obrigada a todos pela presença. Muito bem, muito obrigado. Quem precisar de certificados, temos aqui essa questão, por favor enviar um e-mail à Helena Ribeiro. Helena, se puderes partilhar o teu e-mail aqui no chat, que nós faremos isso. Agradecemos aos oradores, aos mais de 200 participantes que nos acompanharam nesta manhã. Esperamos que... Exatamente, fantástico. Esperamos que tenha sido inspirador. Que precisarem de informação complementar, contactem-nos. No portal Business do Turismo de Portugal há uma área específica para o All for All, com muita documentação, muitos casos de boas práticas, não deixem de consultar. E encontramos a estes e a outras pessoas que queiram também trazer no próximo 24 de março para mais um webinar dedicado a este tema tão relevante. Muito obrigada e fiquem bem. Eu aproveito só para esclarecer que o webinar de 24 de março e os que estão previstos realizar têm sempre o mesmo horário, ou seja, iniciam-se às 10h30 e com o fim previsível ao 12h30. Muito bem. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Até breve. Obrigada, um abraço. Obrigada. Helena, pões o e-mail, por favor. Sim, já coloquei o e-mail. Já está no chat. Abraço. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Desculpa, gostava só de perguntar se posso fazer aqui uma pequena intervenção, assim, muito rapidamente, apenas porque não tenho acesso ao chat. Quem está a falar? Farias, bom dia. Bom dia. Queria só desde já agradecer a vossa participação e contributo. Estas iniciativas são muito necessárias e a Turismo de Portugal tem contribuído imenso. Eu queria só referir aqui para um facto que nunca é falado em Portugal, em termos de acessibilidade. Mais propriamente, não nos casos dos museus, mas em salas de espetáculo, que é o uso de luzes strobos, os chamados strobos, que impedem muitas pessoas que possam ir a um concerto, nomeadamente pessoas com fotossensibilidade, mais precisamente com epilepsia. Só o facto dessas luzes estarem lá, as pessoas já não podem ir a um simples concerto. Muito bem, muito obrigada. Eu não sei se temos connosco ainda a Cecília, da EGA, que de qualquer forma também partilharemos esta questão com ela e, enfim, relativamente ao nosso guia, pode ser, ao nosso guia de boas práticas de acessibilidade nos equipamentos culturais, pode ser um bom tópico para referir, para incluir. Muito obrigada pelo contributo. Obrigada, um bom dia a todos. Muito obrigada, bom dia. Vamos agora embora? É agora? Vamos embora? Então vá. Um abraço, até breve. O certificado, peçam à Helena Ribeiro, que já colocou. Mas não consigo ter no bate-papo o e-mail. Então é helena.ribeiro@turismodeportugal.pt. Podem sair, meninas. Tudo pegado? Tudo pegado. Ok.
Obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos também. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.